Então, abra comigo a sua Bíblia em Salmo, capítulo 33, versículo 12. Os irmãos já encontraram, amém? O tema da mensagem desta noite é Nossa Nação. Se é nossa nação, nós temos deveres para com ela. Eu vou começar lendo aqui esse texto de Salmo 33, o versículo 12, que é um desafio hoje para nós, brasileiros. Mas eu creio que nós, como igreja de Jesus Cristo, podemos fazer mais do que estamos fazendo, para que cheguemos a este alvo. Diz assim a palavra do Senhor: feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. É claro que o salmista aqui contemplava a sua própria nação, a nação que ele vivia, a nação que ele fazia parte, uma nação que ele amava, com certeza, uma nação que ele teve a oportunidade de reinar nela. E ele declara aqui que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, dando-nos a ideia de que além de que ele buscava esse alvo para a sua nação, esse texto pode chegar, como de fato chegou e ainda chegará, à realidade de muitas nações, em que Deus seja honrado, em que Deus seja adorado. E eu quero dizer, irmãos, que começa de uma maneira que talvez para nós é pequena, já que nós temos toda a liberdade aqui no Brasil. O que eu vou falar talvez para você seja pequeno, mas ainda existem muitos países, muitas nações, que o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, nem sequer pode ser declarado, mencionado. Mas estas nações e esses países passarão a ter uma nova história, um novo momento, e será mais feliz quando o nome de Deus, o nome de Jesus puder ser mencionado. E depois de ser mencionado, o nome de Jesus avançar naquele país, naquela nação, para que chegue ao ponto de ser uma nação feliz. Agora isso, ao mesmo tempo que eu oro, você ora, para que através de missões mundiais, a igreja de Cristo chegue a esses países, que nem sequer o nome do Senhor é mencionado, fica a pergunta e ao mesmo tempo a cobrança: por que nós ainda não somos uma nação feliz? Se aqui o nome do Senhor é mencionado, é declarado, nós vamos a praças públicas, nós temos às vezes até apoio governamental para fazermos as coisas como igreja. Ah, pastor, mas é errado. Eu não estou falando disso agora, não estou entrando nesse mérito, mas eu participei de uma feira ontem, numa cidade, em que o pastor disse para mim: olha, pastor, essa estrutura aqui, a prefeitura nos ajudou, então nós estamos num país livre. E você precisa, eu preciso, nós precisamos valorizar mais isso. Nós não estamos valorizando. A gente gosta de falar do que está acontecendo aí. O salmista, quando diz o povo que ele escolheu para a sua herança, mais uma vez ele está lembrando do seu povo. Claro que sim, porque por certo ele conhecia o que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 12:2, através de ti, ou por você, através de você, ou eu farei de você uma grande nação, e eu te abençoarei. Então, consequentemente, esta nação seria abençoada. E o salmista está dizendo aqui: o povo que ele escolheu para a sua herança. O povo que ele escolheu aqui é o Israel, é Israel literalmente, como nação, como povo, como país. Mas hoje nós, a igreja de Jesus Cristo, somos escolhidos por ele, porque somos o Israel de Deus nos dias atuais. Então feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então o povo que aqui está, a igreja que aqui está, o Israel que aqui está,
precisa ser feliz, mas o Israel que aqui está não pode conformar-se em olhar para a sua nação e ver ela tão perdida como está. Porque em países que não se menciona sequer o nome de Jesus, porque são perseguidos, são mortos, são deserdados, Deus tem feito grandes coisas porque a fé daquele povo é irradiante. Mas é a nossa fé. São tantas preocupações, né, irmãos? Um domingo como esse, quem sabe vir à igreja, sair daqui com promessa de que amanhã vai comprar um carro zero. A gente está, muitas vezes, não esta igreja, mas por aí estão sendo direcionados por essas coisas. E é por isso que o Brasil continua como está. Mas nós temos, ao mesmo tempo que uma promessa, nós temos um desafio de transformarmos o Brasil. E eu fico muito triste. Não porque essa oportunidade passou, ela não passou, porque no nome do Senhor há todo poder, nele está todo poder, e a igreja pode retomar isso, mas eu fico triste, porque a igreja já teve a oportunidade, e ela se preocupou mais com os palcos, ela se preocupou mais em crescer sua própria igreja, seu ministério, fazer um boom de estudo, e para hoje a gente vê o que está acontecendo, é uma notícia atrás da outra, de gente envergonhando o nome de Jesus, envergonhando, aí quer falar do governante, quer falar do político, quer falar não sei do que, mas e aqui, o que está acontecendo? Entre nós, não digo necessariamente essa igreja local, mas como povo de Deus, nós também sofremos quando nós vemos um escândalo que outra igreja, denominação, sei lá o que, faz ou comete, porque isto vem também sobre nós. Ah, a figura do pastor. Eu não explico mais nada para ninguém, mas eu já me vi assim tendo que falar. Não, mas é porque a igreja batista é diferente, eu sou diferente. Não falo mais nada. Porque já virou uma questão de enxugar gelo. Mas irmãos, pode começar por esta igreja. E Deus tem o poder de começar por esta igreja. De haver uma mudança nesse bairro, depois em Rio Preto, no estado, no Brasil. E se esta igreja continuar com a visão missionária que ela tem, nós chegaremos a muitas cidades. Ah, pastor, mas o senhor vai falar de novo que não tem trabalho batista? Ué, a referência que eu tenho é lá abrir uma igreja batista, eu não posso lá abrir uma outra. Eu não sou pastor da outra igreja, né? Até a falta de ética, eu ir lá e abrir uma igreja e colocar o nome do outro. É a igreja batista. Então nós ainda avançaremos para que nós levemos o evangelho de Jesus, o genuíno evangelho, nestas cidades, que inclusive tem muitas igrejas, e essa tem sido a desculpa para não se abrir uma igreja batista. Falaram para mim um dia assim, pastor Márcio, um pastor de uma região aí, pastor Márcio, lá na minha região tem uma cidade de 4 ou 5 mil habitantes, tem 32 igrejas, não tem nenhuma igreja batista, e eu acho que é uma perda de tempo abrir uma igreja batista lá, porque o povo está evangelizado. Eu falei, tá, acabou a droga, acabou a violência, acabou a idolatria, acabou a prostituição. Ah, não, né, pastor? Não acaba em lugar nenhum. Eu falei, não, então não acabou o nosso desafio. Se não acabou, não acabou ainda o nosso anseio de estarmos lá. Se ainda não acabou isso tudo, nós ainda precisamos estar lá. Ah, mas pode ser uma bandeira pequena, pastor, mas é uma bandeira hasteada. É uma bandeira hasteada. Eu sonho com uma restauração do Brasil. E essa noite, talvez para você que veio esperando, já que eu comecei a falar de nação, talvez está aí no teu coração, você deve estar pensando, agora o pastor vai falar um pouco da política, da restauração política. Eu creio que precisa haver essa restauração. Mas o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, não é uma palavra para governante, não é uma palavra para quem está no poder, não é uma palavra para dizer assim, olha, ô poderosos, mudem vocês, olha, você, o rei, como seria no caso a época aqui, ou então você, governante, mude o seu modo de ser. Não, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, e que através dela o Senhor fará uma grande mudança nesta nação brasileira,
É 2 Crônicas 7,14. Você conhece muito bem, não precisa nem abrir. Diz assim a palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é interessante aqui que o problema atual aqui, o problema nesse momento, nesta circunstância, não era com o governo, era com o povo. Porque a partir do versículo 11, você vai ler lá que Deus ele está renovando a aliança com Salomão, o rei. Então ele não falou nada para com o rei. Pelo contrário, o versículo 12 diz que Deus de noite apareceu a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Versículo 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, como nós estamos na graça, a gente gosta de dizer, se Deus permitir qualquer coisa, ele diz que a esperança estará no povo, não estará no governo, não estará no rei, a esperança estará no povo. Ele não disse para Salomão: aí Salomão, você que já fez o templo, você que já manja, você que já sabe que eu gosto, fez o templo do jeito que eu gosto. Porque aqui o versículo 11 fala que Deus elogiou o posicionamento de Salomão, que prosperamente efetuou a construção daquele templo. Mas Deus não vira para Salomão e diz: aí Salomão, se eu fizer isso, aquilo, se eu tirar chuva, se eu mandar gafanhoto, aí você Salomão, vai lá e ajoelha e ora e clama por mim ou a mim e eu vou te responder. Não, ele não falou isso. Ele disse para Salomão que quem deveria buscá-lo era o povo. Enquanto eu e você ficarmos escondendo atrás da corrupção, não porque somos corruptos, mas porque, já que está tudo aí, corrupção, a gente ficar escondendo atrás disso, e pararmos de orar, e pararmos de buscar, e pararmos de fazer a nossa parte, porque há quem diga, eu tenho um problema danado para concordar com isso, mas há quem diga, o Brasil tem o governo que merece, porque como nação brasileira, a gente gosta de um negocinho assim: olha, eu fui passar a ficha lá na parada, na estrada, eu comi R$100. Não sei o que aconteceu no sistema, eu sabia que era R$100, mas na hora que eu passei o cartão, você acha que estava zerado. É bênção de Deus e sai sem pagar. Ao mesmo tempo que eu reluto com isso, não quero concordar com isso, mas a gente tem visto isso. Aquela desculpa, já que está todo mundo aí corrompendo. Ouvi da boca de uma pessoa outro dia que me assustou. Eu também agora vou sonegar. Eu falei: por quê? Porque eu vou mandar dinheiro para eles lavarem dinheiro, para eles roubarem. Eu sei que toda semana, não sou nenhum inocente, toda semana descobrem milhões e milhões aí enfiado em tanto lugar. Saiu tantas brincadeirinhas essa semana nas redes sociais, que a Polícia Federal chegou na minha casa e achou uma maleta. Quando abriu estava cheio de promissória, de boleto para pagar. O outro entrou na casa do professor, tinha uma mala vazia. E o brasileiro brinca tanto com isso. Talvez nós brincamos, mas quantas vezes nós paramos para orar? Quantas vezes nós nos humilhamos diante do Senhor? Porque o Senhor coloca aqui algumas prerrogativas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você chama pelo nome do Senhor? Amém? Então você é o povo dele, eu sou o povo dele, eu chamo pelo nome dele. Aí ele vai dizer: primeiro precisa se humilhar, se rebaixar. Senhor, a situação do meu país, da minha nação está terrível. Orar, buscar. Mas orar, buscar é intensificar a oração. Mas aí vem uma outra parte: e se converter dos seus maus caminhos. Você quer uma transformação política? Você quer uma mudança no cenário político? E você?
Você já se converteu dos seus maus caminhos? Você já deixou de usar das desculpas? Como chegaram diante do Senhor Jesus e falaram: Senhor, mestre, ai, nossa, como que a gente acha o Senhor mestre? Nada, sempre testando aqueles camaradas lá. Senhor, é lícito pagar o imposto? Todo mundo sabe o que Roma fazia sobre Israel. Pressão, e não prestava conta de nada. E não tinha juiz que ia atrás para julgar o que eles faziam com o dinheiro, não tinha polícia federal para prender, não tinha Senado ou Câmara dos Deputados, isso, aquilo, outro, para caçar o imperador, não tinha nada. Eles simplesmente pegavam o dinheiro, não davam satisfação, e era pressão em cima de pressão. Então eles chegaram diante de Jesus, e no mínimo que eles queriam ouvir era assim: dá um jeitinho israelense, porque lá não é Brasil, senão era brasileiro. Dá um jeitinho israelense. Mas Jesus disse assim: o que está na moeda? Qual é a caricatura que está na moeda? De César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, Jesus não entrou no mérito para dizer: como vocês estão sendo injustiçados, ó povo, como vocês estão sendo roubados. E quando não era Roma que realmente vinha com tudo, os próprios cobradores de impostos eram corruptos. Nós temos a história do Zaqueu, um publicano danado. Mas Jesus não entrou no mérito da questão de dizer que eles tinham razão de não dar tributo, mesmo sabendo da injustiça social que eles, não vou dizer nem política, porque como era imperador não tinha como reclamar mesmo, mas Jesus sabia da injustiça social que eles sofriam, mas Jesus ensinou que você não pode deixar de fazer a sua parte. E Jesus ensinou ali que não é para você desistir de fazer a sua parte. Dá vontade, pastor, claro que dá, mas não é para desistir. Dá vontade de parar, mas não é para parar. Meus irmãos, é o povo que vai começar a mudar a nação brasileira, não é o governo. Porque Deus não deu o desafio aqui para Salomão, Deus deu o desafio para o povo. É vocês que precisam se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Então, aí eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero dizer para você que dentre os poucos momentos da história do povo de Israel, eles estavam até bem aqui. Sabe por que eles estavam bem? Eles estavam bem. Eles tinham acabado de dedicar ao Senhor, em uma solenidade maravilhosa, entregar ao Senhor um templo. Eles acabaram de fazer isso. Eles estavam em festa, em solenidade. Deus não trouxe essa palavra porque, como em muitas outras vezes, ou em outros textos que eu já li com os irmãos aqui, o povo se encontrava em pecado. Mas Deus disse que poderia acontecer de vir maus momentos, como maus momentos que nós vivemos agora no Brasil, não importa de que esfera nós vivemos, mas que se o povo se posicionasse, ele então abençoaria novamente, e ele abriria os céus, e ele ouviria dos céus, e ele perdoaria os seus pecados, e ele sararia a sua terra. E trazendo para os dias de hoje, o Senhor ouvirá dos céus, o Senhor perdoará os nossos pecados, e o Senhor sarará a nossa terra, a nação brasileira. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O mesmo Deus que te ouve no quarto, o mesmo Deus que te ouve no ônibus, o mesmo Deus que te ouve lá no ponto,
de ônibus, o mesmo Deus que te ouve lá no cantinho, escondido no trabalho, que você precisa orar e é urgente, Ele te ouvirá em todos os lugares. Ele não está dizendo que é só aqui na igreja, mas Ele está fazendo menção que aqui é um dos lugares onde Ele nos ouve. E é importante virmos à casa de Deus para orarmos, para buscarmos ao Senhor como povo, e aqui entendendo que somos o Israel de Deus, como nação de Deus, não só a nação brasileira, mas como a nação de Deus. Nós podemos nos reunir aqui para orarmos, e o versículo 16 diz que Ele santificou aquela casa, Ele escolheu aquela casa, para que sobre ela ou nela estivesse o seu nome perpetuamente. Sabe o que é perpetuamente? É que nunca vai parar, nunca vai acabar. Podem dizer o que for, podem pregar o que for, podem tentar dizer que a igreja faliu, podem dizer que não há mais necessidade de vir à casa de Deus, na casa do Senhor, na reunião dos justos, na congregação dos justos, o nome que você quiser dar para esse lugar. Podem dizer por aí, mas a palavra diz de Deus que o seu nome sempre estará levantado neste lugar, e perpetuamente. Quando é que a igreja deixará de existir? Quando Jesus arrebatá-la, quando Jesus buscá-la. Aí não vai precisar de igreja mesmo. Aí você que não gosta de igreja, ou você que pensa que igreja é balela, pode deixar que vai ter um tempo que você vai poder não frequentar a igreja, porque não terá necessidade de tê-la. Mas nesse tempo, o Senhor separou esse lugar. Foi deste lugar que nós oramos agora, por isso que eu convidei o pastor Anderson. É neste lugar que nós sempre oraremos, sempre clamaremos ao Senhor, pela nossa nação brasileira e por outras e outras situações. Hoje eu estou usando muito o Brasil, o país, a nossa nação, por causa desse pano de fundo aí, desse cenário, que quinta-feira nós comemoramos a independência do Brasil. Uma independência que existiu com relação a Portugal, existiu com relação a tudo que o Brasil vivia naquele tempo, mas uma coisa o Brasil jamais poderá ser independente, que é do Senhor. E não espere que a mudança venha ou aconteça pelos governantes, pelos políticos. A mudança acontecerá pelo povo que ora, porque eles serão obrigados a ouvirem o povo. O Senhor mesmo fará a obra, mas pastor, lá está cheio de homem errado, de homem. Tá bom, eu concordo com você, mas o poder do meu Deus vai além de tudo isso. E a palavra diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Você gosta de usar esse texto para falar que o diabo não tem poder sobre a sua vida. Então, Deus é maior que o diabo, Deus é maior que o governo, Deus é maior que o político, Deus é maior que a corrupção, Deus é maior do que tudo que está instalado aí. E tem jeito, se o povo orar, buscar, falarmos mais da verdade, falarmos mais de Jesus. As igrejas precisam urgentemente parar de prometer céu na terra e deixar para ser céu no céu, e falar de Jesus aqui na terra, que Ele nos guiará e Ele nos abençoará. Nação significa um agrupamento político autônomo. Por isso que ela é uma nação, porque ela tem a sua autonomia, e quando foi declarada a independência do Brasil, isso foi efetivado. É um agrupamento político autônomo que ocupa território com limites definidos e cujos membros respeitam instituições, como suas leis, a sua Constituição e o seu governo. Eu quero já, encerrando a mensagem dessa noite, trazer à sua memória que nós temos obrigação para com a nação brasileira, a nossa nação. Mas quando eu escolhi o tema nossa nação, eu pensei numa outra nação, uma outra pátria que eu e você também fazemos parte. E a palavra diz que é a pátria celestial.
antes de que você faça a diferença na nação brasileira, nesse país, é preciso saber se você está em ordem com a nação ou com a pátria celestial. Porque já que você faz parte desta nação, já que você faz parte da nação de Deus, já que você faz parte da nação escolhida por Deus, você precisa obedecer às suas leis, à sua Constituição e o seu governo, que é Jesus Cristo. Depois disso, irmãos, é que a igreja vai fazer alguma coisa lá fora. Eu não digo que nós não teremos outras oportunidades, ou que a oportunidade acabou, mas nós já perdemos tempo nesta oportunidade que foi dada. Por que perdemos? Porque de repente o governo já não era mais de Jesus em certos lugares, mas era do líder religioso daquele lugar. Eu estou muito feliz que ultimamente a igreja tem a sua identidade, as pessoas já sabem. PIB Norte, sabe onde é, quem é. Mas quase no início lá, por questão de referência, eu não gostava. As pessoas falavam, a igreja lá do pastor Márcio. Não, a igreja aqui é de Jesus. Eu quero que ela seja conhecida pelo nome dela, mas que ela seja conhecida por ser uma igreja de Jesus. Feche seus olhos. Se coloque diante do Senhor. Uma das questões também que envolve ser nação, pertencer a uma nação, é que nós constituímos uma nação por vontade própria. Ninguém está no Brasil obrigado. Ah, mas eu nasci aqui, tá, mas se você quiser pega um avião, dá um jeito, vai para o Paraguai, vai para a Argentina, vai para outro lugar aí. Você deve permanecer aqui por vontade própria, no Brasil. A mesma coisa é com relação à pátria celestial, ou à nação de Deus. Você deve permanecer por vontade própria. Se você não permanecer por vontade própria, não adianta, porque você não está constituindo nação. Uma das coisas que nós percebemos no Brasil, e eu fico triste também, é que tem muitas pessoas que torcem mesmo para que aconteça o que está aí, para terem inclusive a desculpa de dizer, por isso que eu quero ir embora, por isso que eu vou para fora, por isso que eu vou para não sei aonde. Mas você sabe que todos esses países têm um histórico. Alguém pagou o preço para o país chegar onde está. Se você quer uma igreja melhor, você precisa pagar o preço para que a sua igreja melhore. Se você quer que as coisas melhorem lá no seu trabalho, você precisa pagar o preço para que a sua empresa, onde você trabalha, melhore. Se você quer um país melhor, você precisa trabalhar mais no sentido de que ele melhore. Ah, eu estou cansado, eu estou cansada. Mas a palavra diz que é pelo povo que Deus fará a obra na nação.